Bom, nesse vídeo eu vou iniciar o rascunho de um tema que fala da estratégia da psicoterapia mais integral, global e profunda, na qual se insere a terapia bioafetiva integrativa. Então vai ser feito um primeiro rascunho em vídeo aqui, depois vamos aperfeiçoando em cima desse esqueleto. Da abordagem topográfica da superfície para o raso, que é a estratégia principal ou básica, novamente, da terapia bioafetiva, existem as fases da terapia, né? O que abordar em cada momento da psicoterapia. Pois o momento de tratar situações, ele é decisivo, ou melhor, saber o momento de tratar cada elemento do ego, cada situação que é apresentada na terapia dentro do projeto terapêutico é determinante para o sucesso da psicoterapia, né? Então não adianta começar uma terapia com tudo, não existe começar com tudo, né? Porque as defesas do ego estão ali todas intactas e armadas, né? Sobretudo numa psicoterapia. Então a arte, uma das artes da psicoterapia é essa, né? É a arte de desmontar as defesas para que as cotas de pulsão da energia biológica de morte, que é a angústia, e da energia biológica de vida sejam destravadas. Uma para ser eliminada e a outra para dominar o ego, para tomar o corpo do ego numa fluidez perfeita, para que a energia biológica da morte desapareça do self, da dimensão sensorial, da área sensorial e sensitiva do ego, para que a psique esteja equilibrada e saudável. Em última análise, para a saúde mental e emocional do indivíduo. Então, esse processo de desmonte das defesas do ego, da caixa preta do ego, ele é a principal arte da psicoterapia, trabalhosa, complexa, que requer conhecimento e o mínimo de estratégia do psicólogo, ou do terapeuta bioafetivo, né? E aí, as abordagens são instrumentos que estão à mão do terapeuta para poderem ser usados, né? Todas as escolas trazem técnicas interessantes, abordagens interessantes, e cada escola ela pode ser localizada numa região topográfica do trabalho, uma região temporal do trabalho e topográfica do ego, né? Então vamos lá. Vamos começar a tentar estabelecer algumas fases aqui. Então no livro Sociedade Repressora eu explico que o objetivo da cura é chegar no núcleo afetivo, né? No NAB, NAB, núcleo afetivo biológico, onde em volta está a camada vegetal primária, com suas subcamadas, né? Depois a camada caracterológica, os traços de caráter, as reações comportamentais, e em cima as crenças. As defesas psicodinâmicas também estão dentro dessa ramificação básica, estratificação básica. Podemos estabelecer uma camada de defesas psicodinâmicas no meio também, que vai estar ali entre a camada vegetal primária e a terceira, dos traços, ora mais perto do núcleo, ora mais perto da superfície caracterológica. Então as defesas psicodinâmicas elas têm uma certa transitoriedade na estratificação. Então vamos lá. No início de toda a psicoterapia tem a anamnese. Então a anamnese, eu vou colocar aqui, primeiro mês de anamnese, as 4 primeiras sessões. Processo de empatia, também é um processo que faz parte do início, porém, eu vou colocar a empatia num período de 6 meses, que você constrói a empatia. Período aqui relativamente largo, vamos dizer assim. É óbvio que a empatia, se existe uma empatia boa entre o terapeuta e
O paciente, no primeiro mês, já se constrói. Vamos dizer que tem níveis de empatia, né? A empatia inicial nos primeiros 2 meses, e a empatia mais completa ao longo de 6 meses. Ainda que, como também é apontado no livro, para cada evolução psicoterápica é necessária uma cota de confiança e empatia adicional, né? Então a confiança também faz parte da empatia. Só uma observaçãozinha aqui. Como construir a empatia? Existem técnicas diretas para construir a empatia? Eu penso que não. Não existem técnicas diretas de construção de empatia. Por quê? Porque a empatia, a exemplo do perdão, para o qual não existem técnicas psicoterápicas diretas, ou a pessoa perdoa ou não, que depende do nível de amadurecimento do ego. O que pode se trabalhar é a aceitação, para quem sabe acelerar o processo de perdão, né? Mas na empatia ela tem que ser um processo espontâneo, né? É aquela coisa de bater o santo. Porém, indiretamente, o terapeuta pode contribuir para a empatia como? Com a sinceridade com a qual ele trabalha, a demonstração clara ali do acolhimento do paciente, do sincero interesse pelo paciente, que não é ali, não deve ser ali se sentir como um mero cliente e que o terapeuta está batendo ponto ali. Não, é uma sinceridade com o que ele faz, né? O amor pelo seu trabalho, claro, o tom de voz, a escuta, forma de escutar. Então são alguns elementos que contribuem para a empatia. O modo como tratar o paciente, né? Que aliás é uma das críticas que eu faço a muitas abordagens, né, históricas aí ao longo do tempo, também está no livro. O paciente é um parceiro, né, uma parceria. Não se deve tratar o paciente, ou melhor, deve-se tratar o paciente com a confiança necessária, né? Então esse nível de confiança que o paciente sente, que o terapeuta tem nele, também faz parte da empatia, né? Daí que todos os processos da terapia eu julgo necessário, e na terapia bioafetiva eu falo isso, de explicar ao paciente, em linhas gerais, as fases, né? Sempre que estiver avançando numa camada mais profunda, não custa nada explicar, né? Falar, agora a gente vai entrar no ponto aqui mais sensível, é esperado que você possa ter tais reações. Então, os objetivos de cada fase, então manter esse diálogo aberto, sincero, tudo isso vai contribuindo para a empatia. Mas voltando ao esqueleto inicial, primeiro mês, anamnese. Primeiro mês aqui, embaixo num gráfico imaginário, empatia nos primeiros 6 meses. Ok, depois aqui, depois do primeiro mês. O que acontece? A relação com os pais, camada vegetal primária, ela deve ficar para mais parte média final da terapia. Basicamente, uma regra básica. No início da anamnese, pode-se falar dos pais, óbvio. O paciente vai lembrar da infância, vai lembrar da relação com os pais de maneira superficial, pode apontar com quem ele se dava melhor, com o pai ou com a mãe, vai apontar ali também características de personalidade dos pais, vai lembrar de eventos mais ou menos traumáticos. Tudo isso pode fazer parte da anamnese. Agora, contar, lembrar, trazer como dado histórico é uma coisa, né? O manejo técnico é mais para frente. Por quê? Porque dentro dessa caixa preta do ego, a camada vegetal vai estar com uma outra caixa preta lá dentro, mais fechada ainda. Então, nada que o terapeuta falar inicialmente em relação a isso, no início vai surtir qualquer efeito ali naquela camada mais protegida embaixo, lá no fundo, que está, por sua vez, protegendo o núcleo biológico afetivo, que está como uma ostra ali no fundo do oceano. Eu vou falar das crenças da camada vegetal. Vamos falar das crenças e os traços de caráter. Adendo aqui. Na fase pós-anamnese, entra aqui o que nós podemos tratar das relações atuais do paciente.
sobretudo as relações afetivas atuais. Mas não vamos ficar só nas afetivas, porque toda relação ela pode ter uma cota afetiva. Por exemplo, a relação com o chefe não é uma relação afetiva, mas pode trazer projeções que liguem à camada vegetal mais profunda também. Então, todas as relações atuais devem ser investigadas. Pode-se aí estabelecer uma estratificação de começar com as relações não afetivas, como, por exemplo, chefes, colegas de trabalho, depois a mais uma afetiva menos profunda, vamos dizer assim, os amigos, depois as afetivas mais profundas, noiva, namorada, mulher, marido, filhos. Então aí as relações atuais vão começar a ter uma precedência antes da relação com os pais. Outra relação afetiva mais para o final, não nessa segunda ou terceira fase, com os irmãos também. Os irmãos também fazem parte da camada vegetal primária. A relação atual com os pais e com os irmãos. Pode se tratar também da relação atual nessa fase mais inicial. Já o aprofundamento da relação histórica, novamente, mais para o final. Pois bem, traços de caráter e comportamento. Comportamentos. Vamos começar com os traços de caráter e as defesas dinâmicas. O terapeuta vai percebendo alguns traços claros, que vão ficando mais claros, durante as primeiras semanas de terapia. Tá? Lembrando que percepção de traço não é uma tarefa também simples. Pode ser que alguns traços fiquem evidenciados logo nas primeiras sessões, como alguns outros traços mais escondidos, que ficam ali em uma espreita, mais defensivos, sejam descobertos mais para frente também.